Existe um inimigo que nenhuma conquista humana conseguiu derrotar definitivamente: a morte. Podemos prolongar a vida, tratar doenças, aí até desenvolver tecnologias extraordinárias, mas todos continuamos enfrentando a realidade da mortalidade. A Bíblia, porém, apresenta uma promessa impressionante: chegará o dia em que a morte será vencida para sempre. Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina Adulto. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto de 2026 e o tema da nossa lição é Vitória Final sobre a Morte. Em 1 Coríntios 15, Paulo nos leva ao ponto culminante da sua explicação sobre a ressurreição e mostra o que acontecerá quando Jesus voltar. Em 1 Coríntios 15, 50, Paulo afirma que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Algumas pessoas entendem essa frase como se Paulo estivesse dizendo que viveremos no céu sem corpo real. Mas o próprio contexto mostra que não é essa a ideia. Paulo está contrastando nossa condição atual, corruptível, mortal, com a condição futura, onde nós seremos incorruptíveis e imortais. Nosso problema não é simplesmente possuir um corpo. Foi Deus quem criou o ser humano como um ser real e corporal. O problema é que atualmente nosso corpo está marcado pelas consequências do pecado. Envelhecemos, adoecemos, nos cansamos e morremos. Por isso, para participar plenamente do reino eterno de Deus, nós precisamos ser transformados. E é aqui que encontramos uma das promessas mais extraordinárias da lição. Essa transformação realmente acontecerá. Aqui, em 1 Coríntios 15, 51 a 53, Paulo diz que, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os filhos de Deus que estiverem vivos serão transformados. Você já tinha parado para imaginar esse momento? Pensa na quantidade de pessoas que morreram confiando em Cristo ao longo da história. Para nós, séculos podem parecer uma eternidade, né? Mas para aquele que morreu, a próxima experiência consciente será ouvir o chamado de Cristo e despertar para a vida. A Bíblia apresenta a morte como um sono justamente porque existe um despertar. O cristão que fecha os olhos na morte não precisa experimentar conscientemente a passagem de centenas ou milhares de anos. Quando Cristo o chamar, parecerá que apenas um instante se passou. E então acontecerá aquilo que nenhuma força humana seria capaz de realizar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Continua ouvindo, porque chegamos ao ponto mais emocionante do texto. Em 1 Coríntios 15, 54, Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. E logo depois pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Essas palavras soam quase como um desafio dirigido à própria morte. Hoje a morte pode parecer poderosa, porque ela separa famílias, interrompe projetos e produz muitas lágrimas. Quando perdemos um ente querido, sentimos profundamente essa separação. A Bíblia não diminui essa dor. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas o Evangelho anuncia que a morte possui prazo de validade. Na volta de Jesus, ela perderá definitivamente seu domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. O corpo mortal será revestido de imortalidade. O corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que hoje está sujeito ao pecado, à doença e à decadência, será completamente transformado pelo poder de Deus. Por isso,
Nossa vitória não está em nossa própria força. Em 1 Coríntios 15, 57, Paulo declara: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que a vitória é um presente. Jesus venceu o pecado e a morte, e é por meio dele que recebemos a esperança da vida eterna. Comente aqui o que mais chama sua atenção nessa parte da lição da escola sabatina. Para mim, é profundamente consolador perceber que chegará um dia em que a morte deixará de ser uma ameaça. Ai, que maravilha! As despedidas não serão eternas para aqueles que estão em Cristo. A lição também nos convida a pensar sobre aquilo que muitas vezes chamamos de demora da volta de Jesus. Nós olhamos para os anos passando e podemos perguntar: Senhor, quando tu voltarás? Mas a nossa própria vida passa rapidamente. Quantas vezes olhamos para trás e pensamos que 10 ou 20 anos pareceram passar num instante? Agora pense na perspectiva daquele que morre confiando em Cristo. Não importa se essa pessoa morreu ontem ou há milhares de anos. Para ela, a próxima experiência será a ressurreição. Talvez naquele grande dia, muitos tenham a sensação de que tudo aconteceu muito rápido. Essa perspectiva nos ajuda a esperar com paciência e fidelidade. Não sabemos exatamente quanto tempo ainda temos nessa vida, nem quando Jesus voltará. Mas sabemos quem fez a promessa. Nossa esperança não depende de conhecermos a data, depende de confiarmos no caráter de Deus. Isso muda também a maneira como vivemos hoje. Se Cristo realmente voltará, então cada dia possui um valor. É hoje a oportunidade de amar, perdoar, servir, buscar a Deus e compartilhar esperança. A expectativa da eternidade não deve nos arrastar das responsabilidades de hoje, não. Ela deve nos ensinar a vivê-las com ainda mais propósito. Talvez você esteja ouvindo esse estudo e carregue saudade de alguém que já partiu, que morreu. Talvez exista uma cadeira vazia em sua família, uma lembrança que ainda provoca lágrimas, ou uma despedida que você não gostaria de ter vivido. Mas a promessa bíblica não apaga a saudade de hoje, mas ela coloca essa saudade dentro de uma esperança muito maior. Cristo ressuscitou e voltará. Ao som da última trombeta, os mortos em Cristo serão chamados à vida e os fiéis serão transformados. Então a morte, que hoje parece tão definitiva, será finalmente derrotada. Essa é a mensagem da lição da escola sabatina de hoje. Em Jesus, a morte não terá a palavra final. Antes de encerrarmos, quero convidar você a orar comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigada pela esperança maravilhosa que encontramos em Tua Palavra. Obrigada porque por meio de Jesus Cristo temos a promessa da vitória definitiva sobre a morte. Consola, Senhor, aqueles que hoje sentem saudades de pessoas queridas. Fortalece quem está cansado de esperar e ajuda-nos a confiar em Teu tempo e em Tuas promessas. Prepara nosso coração para a volta de Jesus. Purifica a nossa vida, Senhor, aumenta a nossa fé e ensina-nos a viver cada dia com propósito, amor e fidelidade. Que nunca nos esqueçamos de que chegará um momento em que o corruptível será revestido de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade. Dá-nos sabedoria, Senhor, para compreender Tua Palavra e coragem para compartilhar essa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo da lição da escola sabatina fortaleceu a sua fé
e te trouxe esperança, curta esse vídeo e escreva nos comentários qual parte da lição mais falou ao seu coração. Não se esquece de compartilhar essa mensagem com seus familiares, amigos, levando essa esperança. Se inscreve no canal e continue acompanhando diariamente nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe muito você e a sua família. E espero você amanhã para continuarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Quando a noite silenciar e os meus olhos se fecharem, descansarei em teu amor, até tua voz me despertar. Mesmo em meio à despedida, tua promessa ficará. A morte não é o fim, pois Jesus retornará. Num momento, em um abrir de olhos, a última trombeta soará, e aqueles que dormiram em Cristo para sempre despertarão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu poder? Cristo venceu, a vida floresceu e os seus filhos vão viver. Não haverá mais dor nem despedida, toda lágrima cessará nos braços do nosso Salvador. A vida eterna começará. Nosso corpo tão ferido pela dor e pela aflição será puro e incorruptível, transformado por suas mãos. Toda fraqueza ficará para sempre para trás, e diante do Rei da Glória viveremos em sua paz. No momento, em um abrir de olhos, o céu inteiro anunciará: a morte foi tragada pela vida, e Cristo para sempre reinará. Onde está, ó morte, a
espera parecer tão longa, eu escolho confiar. Cada dia me aproxima do momento de te encontrar. E quando o céu se abrir em glória, meu coração reconhecerá: é Jesus, o meu amado, que finalmente voltará. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo veio nos buscar. Os que dormiam se levantam para nunca mais chorar. Não haverá mais dor nem despedida. Toda lágrima cessará. Nos braços do nosso Salvador, para sempre vamos morar. Cristo venceu, a morte não vencerá. Cristo venceu, e para sempre